Boa noite, tudo bem? Vamos em mais uma interpretação do texto da Bíblia em mais um livro. Nós vamos ler hoje o Filipenses 4, que foi escrito por Paulo quando estava preso em Roma, né, através do governo de Nero. O capítulo 4 fala também sobre manter a fé em Deus, sobre qualquer dificuldade que nós tivermos. Então, Paulo fala muito sobre isso, sobre a questão de que ele aprendeu, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, que ele ter abundância ou escassez, ele vai se manter firme e feliz em qualquer uma dessas necessidades, porque ele aprendeu que a vida é assim. Nós temos momentos de abundância e temos momentos de escassez, mas nós temos que estar sempre preparado para esses momentos e não nos deixar diminuir, nos deixar derrotar por essas circunstâncias, né? Que são coisas da vida e que foi passado através desses ensinamentos de Cristo, através dos seus profetas, para que hoje a gente soubesse lidar com essas situações sem nos abater tanto, sem gerar tantos conflitos, sem gerar tantas doenças como depressão, como muitas outras aí mentais que prejudicam tantos os seres humanos nos dias de hoje, porque não está preparado através dos ensinamentos de Jesus a passar por essas situações. Né? Na verdade, os seres humanos hoje, nós em si, porque eu estou inclusa entre isso, porque eu também já passei por grandes dificuldades e eu não soube lidar com isso, né? Porque eu não tinha o conhecimento dos ensinamentos, do poder que Deus tem na nossa vida. Mas eu sei que os próximos que virão, porque a vida é assim, é cheia de provações, eu vou estar mais forte, eu vou saber me adaptar mais a essa nova situação, porque agora eu já tenho um outro conhecimento que eu não tinha na época. Então, todos nós somos assim, né? Paulo, para isso, como eu disse no último vídeo, Paulo foi um perseguidor dos que eram seguidores de Cristo e ele se transformou totalmente, né? Ele se entregou totalmente à fé em Cristo, confiando nele e aceitando tudo que surgia. E abandonou muitas coisas por Cristo, né? Abandonou toda a vida dele que ele tinha, toda a organização que ele tinha, para seguir a Cristo, para ser também perseguido por muitos. Mas ele passou a aceitar isso como uma coisa normal e aprendeu a dominar as adversidades da vida através dos ensinamentos que aprendeu com Cristo na época. O que nós também devemos ter hoje, né? Esse preparo para quando chegar as adversidades, nós estejamos mais fortes e mais conscientes de que aquilo é necessário para a nossa evolução. Mas a gente continua a falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou ler aqui os versículos que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho, que é baseado mais ou menos nessa introdução que eu dei aí para vocês. O versículo 9, o versículo 8 que eu comecei, né? Na verdade, Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, boa alma, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer, nós devemos ter os pensamentos nessas coisas, né? Nessas qualidades aí que eram para viver assim, baseado nos ensinamentos de Cristo. Eram 7 qualidades que eram essenciais. Essas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei.
todas essas coisas foi visto nele. Ele quer dizer que ele foi justo, foi verdadeiro, foi puro, foi amável com quem tinha necessidade, foi uma boa alma, teve virtude, foi louvor a Deus, né? Louvou a Cristo. Então, ele pede que se faça isso também, né? Tudo que foi visto nele, tudo que se aprendeu através dele, tudo que ouviu dele, é para ser seguido, porque é o correto. E o Deus da paz será convosco. Então, apesar e além dessas coisas todas, de todas essas virtudes, né, de todos esses ensinamentos que ele enumerou, ele também pediu para que se pronunciasse, né, para se divulgasse o nome de Cristo, né, o nome de Cristo como o realizador de toda essa transformação na vida dele. E aí eu pulo para o versículo 12, que diz: eu sei como está humilhado, e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como sofrer necessidade. Paulo passou por grandes percalços na vida, por grandes momentos de dificuldades, de fome, de necessidades. E nem por isso ele deixou de seguir os mandamentos de Cristo. Né? Então, ele, como eu disse, ele aprendeu a lidar com essas situações. Então, o fato de ter abundância e o fato de ter escassez na vida dele era a mesma coisa. Ele respondia as duas situações da mesma forma, com alegria, louvando a Cristo, agradecendo por tudo, sendo grato e seguindo nos ensinamentos de Cristo, no que deveria ser, né? Na bondade, nessas sete que ele fala aqui, 7 qualidades que criam a paz, que era ser justo, dar às pessoas o que merecem, ser puro, algo santo diante de Deus, você ter a pureza em si, para passar aquela pureza através de você mesmo, ser amável, que era cativar as pessoas através da sua amabilidade, da sua bondade, né? Ter uma boa fama, ser louvável no que você diz, né? Ser uma pessoa que falasse as coisas e que falasse através dos ensinamentos, como Jesus falava, como Jesus ensinou, para ser louvado em relação ao nome dele. Ter virtude, que era uma excelência moral, né? Viver dentro da moralidade, ser excelente na sua moralidade, louvar, então, fazer com que Deus fosse sempre louvado através das suas atitudes, e o Deus da paz, que possui, que na verdade era promover a palavra de Deus. Essas sete qualidades que criavam a paz e que fazia parte dos mandamentos de Cristo, e que Paulo, na verdade, divulgava muito isso e pedia que as pessoas ouvissem, recebessem, aceitassem, divulgassem e seguissem essas práticas, era algo que ele debatia muito sobre isso, que ele frisava muito sobre isso aos filipenses, né? Na época ele até tinha assim muito gosto pelos filipenses, porque foi lá onde ele foi bem acolhido, onde ele dava, não só dava, mas ele recebia coisas em troca. Então ele tinha assim uma gratidão muito grande pelo povo de Filipe, porque ele percebia que era um pessoal diferenciado, que aceitava, alguns, né, que aceitava com mais facilidade essas palavras, essa divulgação dos ensinamentos de Cristo, mas que também dava a ele, né, motivos para ele divulgar essas palavras, motivo para torná-lo
alegre, motivo para que ele se empenhasse naquilo, além de ter uma receptividade maior, de dar a ele não só assim, como se fosse o apoio moral, mas também o fato do acolhimento. Então, ele tinha uma grande satisfação pelos filipenses e era muito grato a eles por isso. Mas, resumindo isso tudo, como eu sempre digo, a Bíblia, pelo menos nessa parte que fala sobre os profetas de Cristo, né? Pós-Cristo, eles falavam muito sobre essa questão da divulgação, de você seguir sempre no intuito do bem, de você fazer divulgação dessas palavras no dia a dia, de você seguir os mandamentos de Cristo conforme os ensinamentos dele, de que você deveria tratar o outro e amar o outro como Cristo tratou e amou. E quando Paulo seguiu, ali ele estava preso, mas mesmo preso, ele tinha essa preocupação de estar estimulando as pessoas a manter o que ele ensinou, o que foi visto por ele, o que ouviu através das palavras dele, que foi dito através dos ensinamentos, né, de Deus. Então ele se preocupava muito com isso. Ele fez uma total doação da vida dele a favor de Cristo, que na verdade era a missão dele, né? Então ele foi transformado para essa missão. Ele foi transformado para essa missão. Desculpe, gente, é porque está incomodando o fato de eu estar sentada assim embaixo. Mas assim, através dessa missão dele, né? Porque todos os profetas de Cristo tiveram uma missão na Terra, na vida, no período que Cristo passou aqui na vida como humano. Então, essas missões era que essas palavras, né? Essas coisas chegassem até os dias atuais, né? Que fossem passando de geração em geração até chegar nos dias atuais, e nós que estamos aqui, que temos toda a obrigação de estar divulgando isso para os outros, para se compreenda, mais uma vez eu digo, para que se torne um mundo melhor, para que as pessoas se transformem através da nossa comunicação, através da nossa orientação, através da nossa divulgação do que a gente lê, do que a gente sabe, através dos nossos aprendizados. A gente está aqui para aprender, mas também estamos para ensinar, porque a gente aprende pela nossa vivência de dor ou por a nossa vivência por opção própria de conhecer a Deus sem precisar passar pela dor. Eu fui o contrário, né? Eu tive que passar pela dor para ter um certo conhecimento. E eu acho que, além de mim, muitos outros, porque todos têm fé, mas você só se fortalece através de uma determinada coisa, né? Então, já dizia o pessoal mais velho, meus avós e minha mãe, que se você não aprende pelo amor, você vai aprender através da dor. E ultimamente está sendo assim, né? A gente aprende mais através da dor. Muito raramente se aprende através do amor. Não é que não exista. Existem muitas pessoas que praticam bem, divulgam, mas passam sim, todos passam por os percalços da vida, porque é uma coisa normal, né? Até as pessoas que divulgam o nome de Cristo, que seguem a vida, uma vida ritmada, né, rítmica, através dos ensinamentos de Cristo, vai ter momentos que vai passar por dificuldade para se tornar mais forte e para divulgar com mais convicção que Deus atuou na sua vida, né, lhe renovou, porque a vida é feita de ciclos e não importa se você vai seguir através do bem ou através do mal, você sempre vai estar mudando de ciclo, porque você precisa se renovar, né? Nós temos um grande exemplo, as estações, né? As estações do ano
que se renovam a cada ano. Então, são 4 fases, né? O inverno, o verão, o outono, a primavera. Então, tudo isso são fases que a natureza aceita como uma coisa normal. Só nós, seres humanos, que ainda temos resistência em relação a esses ciclos de vida, que já deveríamos estar aceitando como se fosse uma coisa natural, porque vai sempre acontecer isso, não importa. Você vai seguir, claro que o correto é você estar seguindo dentro dos mandamentos de Cristo, é você estar seguindo dentro da pureza, dentro da verdade, dentro da amabilidade, dentro do que for o correto, né, o justo, como disse as qualidades que foi citada por Paulo aqui em Filipenses 4, né? Nós todos temos que viver, temos que aprender a viver desta forma, né? Mas não é por isso também que, se você não vive, que Deus não vai lhe aceitar do jeito que você é. Mas você vai passar por ciclos. Quem sabe no próximo ciclo você não mude, você não se transforme, como vários outros. Eu já falei aqui em outros vídeos que não só Paulo, mas a maioria dos profetas, dos discípulos de Cristo, não eram perfeitos. Todos eles tinham problemas seríssimos, mas Deus vê cada um através do seu coração. Então, quando Deus enxerga o coração de cada um, ele percebe que aquela pessoa pode ser modificada, que aquela pessoa pode ter todos os defeitos e pode até continuar tendo alguns, mas que vai ter uma modificação, que a cada ciclo ela vai mudar, até chegar a um determinado ponto que seja o ideal para Deus. Nós estamos aqui em fase de mudanças, em fase de transformação. Nós temos que aceitar essas transformações. É difícil, eu sei que é difícil. Eu, mais do que ninguém, sei como é difícil a gente passar por essas transformações e aceitar com alegria. Ninguém aceita a dor com alegria. Ninguém aceita as adversidades da vida com alegria. Todo mundo aceita, tem os seus momentos de tristeza, tem os seus momentos de incertezas, de angústias, mas eu sei que os próximos percalços que eu passar, que eu tiver na vida, eu vou estar mais forte, mais resistente. Eu vou aprender a aceitar isso com mais facilidade, né? Pode até ser que o segundo, não muito, mas vai ter um momento que eu vou ter que aceitar isso como se fosse uma coisa comum. Aceitar com agradecimento a Deus por estar vivenciando aquele momento, e eu sei que depois essa fase vai passar e a gente vai viver em outra harmonia até que surja uma nova fase de provação, de teste, porque a cada vez mais Deus vai testando a sua fé e cabe a você provar a Ele que você é forte o suficiente para demonstrar essa fé, como todos os seus seguidores, como todos os seus discípulos, os seus profetas demonstraram através de grandes provações, bem piores do que as nossas, que eram capazes de suportar e se manter firme ali na fé e na confiança em nosso Deus Todo-Poderoso. Que esse livro, né, de Filipenses sirva como um estímulo de mudança, um incentivo de que nós estamos aqui para divulgar isso também, assim como eles deixaram por escrito. Hoje nós temos as redes sociais, que é bem mais prático, bem mais fácil de alguém ouvir, de alguém assistir. Peço mais uma vez que quem assista divulgue, compartilhe, dê um like para que outras pessoas assistam, mas no intuito de que se tenha esse conhecimento, né? Que se divulgue esse conhecimento. E que você que está me assistindo também possa fazer a mesma coisa, né? Divulgar a bondade de Deus para com a gente, né? Por hoje é só, né? Tenha uma boa noite, fique com Deus e até a próxima.